Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda ao episódio 10 da série Atalhos e Obstáculos para o 61 na sua loja de moda. E nessa série de lives de aquecimento, nós vamos discutir estratégias que vão te deixar mais próxima de vender 60 peças em um dia na sua loja, com lucro crescente e de forma constante, que é o principal desafio, não é mesmo? Eu sou a Renata Salles, e junto com a minha irmã Gabi, a gente tem esse projeto aqui, né, de ensinar as lojistas a vender 60 peças em um dia. Nós somos especialistas em ensinar lojistas tradicionais a alcançar esse resultado em suas lojas de moda, né, vendendo 60 peças em um dia. Em lojas que vendem roupas, calçados, acessórios, presentes, artesanato, decoração, né? Todo mundo que lida aí com produtos relacionados à moda e estética e beleza tem o seu espaço aqui no 61. E hoje nós vamos falar de um tema muito, muito interessante, que foi bastante pedido por vocês aí nas pesquisas que a gente estava fazendo, né, com quem está participando. É o segredo por trás do cliente que desiste da compra por causa do frete, né? O cliente tem desistido das compras com você por causa do frete. Às vezes ele olha ali o produto na sua loja e quer comprar, e na hora que você passa o preço do frete, ele desiste. Isso tem acontecido com você. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, né? E como isso pode afetar o seu 61. Afinal de contas, o vender 60 peças em um dia, né, não é só fazer aquele oba-oba da live e depois o cliente não concretizar a venda. É, de fato, ter a venda concretizada, fechada, dinheiro no bolso, Pix, transferência feita, né, ou link pago e independente do frete, não é verdade? Então, isso é uma das partes do processo, né, de vender 60 peças em um dia de forma constante, e é exatamente isso que a gente vai falar com vocês hoje, esse tema. O que faz um cliente desistir da compra na sua loja? Por que um cliente desiste? Poxa, vamos pensar no caminho que o cliente percorre para comprar com o nosso negócio. Antes da gente pensar no problema, a gente tem que tentar entender a origem daquilo, de onde surgiu aquela questão, tá? Então, a gente precisa entender que toda venda, ela é parte de um processo, não é verdade? A venda, ela não vai brotar do nada, né? A venda não vai acontecer igual um passe de mágicas. O 61 é passe de mágica, é estratégia. Então, é uma estratégia que você consegue fazer um grande pico de vendas. Mas a venda tradicional do dia a dia, ela também faz parte de um processo. O cliente não chega aleatoriamente, acorda lá, lindo, maravilhoso, sentindo que precisa comprar na sua loja, no seu estabelecimento. Não é muito assim que funciona. É necessário que a gente que esse cliente entenda. Primeiro ponto, ele precisa entender, eu tenho um problema a resolver, eu tenho um desejo, eu tenho uma necessidade, eu tenho uma questão, e ele considerar que o seu estabelecimento, que a sua loja, é uma opção para resolver aquela questão na vida dele. Então, vou pegar um exemplo aqui da nossa querida Sônia, aqui da Nana, né? Esqueci o restante do nome da loja dela, da Jornada Cósmica aqui. Elas trabalham com roupas para bebezinhos, né? Para roupas de saída de maternidade, esse tipo de coisa. Então, quem que é o futuro cliente ali da Sônia? São aquelas grávidas, né? Aquelas mulheres que estão gestando os seus bebês, né? Familiares dessas mulheres que vão poder comprar aquelas roupinhas de saída de maternidade. Deixa eu só ajustar aqui a câmera do YouTube, que eu tô meio de lado aqui. Tá legal assim, gente? Ou ficou meio torto? Eu tô botando os dois juntos aqui. Só ajustar aqui rapidinho, eu já volto pro exemplo da... Tá bom assim? Tá meio tortinho, mas vocês não ligam não, né? Então tá. Deixa eu ver aqui no YouTube. Beleza, show. Então, vamos lá. Dando aqui o exemplo da Nana, ela trabalha com produtos que são saídas de maternidade. Então, quem compra produto que é saída de maternidade? Ou é a mamãe que está gerando o bebê, né? Principalmente aquela mamãe de primeira viagem, ou são familiares daquela mamãe que vão comprar aqueles produtos, às vezes a madrinha do bebê, às vezes o pai é um
pouquinho mais difícil, mas tem também, né? Às vezes é a vovó. Então, tem uma série de possíveis clientes que poderiam comprar aquele tipo de produto. Agora, imagina, uma pessoa nunca ouviu falar da Nana e nem da malinha dela lá, que ela tem um serviço super legal, que ela faz, monta lá um kit para a mamãe, para o bebezinho recém-nascido. E aí as pessoas não acordam, não brota, não acorda assim. Hoje é sexta-feira, dia 21 de janeiro, e eu acordei desejando comprar da Nana. Não é assim que funciona. Né? É necessário que a Nana faça um trabalho de divulgação do seu produto, que a pessoa conheça, que a pessoa considere que você é uma das opções para ela. E normalmente a gente considera as nossas opções dentre aqueles clientes que já estão dentre aquelas lojas, aqueles estabelecimentos que já fazem parte do nosso dia a dia, do nosso hábito. Porque a gente não vai ficar gastando muita energia com tantas coisas que todo mundo tem a resolver no seu dia a dia. A gente não fica gastando energia tentando descobrir estabelecimentos novos onde a gente possivelmente vai comprar. A gente vai naquele que a gente sabe que é certo, que a gente já está acostumada. E, eventualmente, se alguém indicar ou se eu ver uma coisa muito diferente na internet, pode ser que eu pare para dar atenção para as pessoas. Então, eu estou falando do processo de venda, né? O tema é frete, o cliente que desiste da compra, porque o processo de venda ele está diretamente relacionado com a desistência em função do frete. Então, se você consegue trazer clientes comprometidos para o seu evento de vendas, né, para a sua estratégia 61, a chance dessa desistência é praticamente nula, porque durante o processo, hoje mais cedo na live, eu dei o exemplo do funil. O 61 é exatamente um funil de conscientização dos clientes. Então, um monte de gente vai ser convidada, algumas pessoas vão confirmar presença no seu evento e pouquíssimas vão comparecer e menos ainda vão comprar. É parte natural do processo de vendas, né? Todo processo de vendas é assim. Só que nós, do varejo tradicional, como que a gente enxerga o processo de vendas? O cliente passou aqui, viu a nossa vitrine e entrou na loja para comprar. Ou o cliente viu aqui o meu Instagram, entrou aqui, começou a ver, acompanhar, e aí pode ser que ele compre em algum momento. Então, tudo é um processo de funil, né? Um grupo grande de pessoas tem contato, um pouco se compromete, um pouco só que fecha, e um grupo bem menor que fecha a venda com você, tá bom? Então, quando você está preparando a sua clientela para chegar pronta no seu evento para comprar, o que acontece? As regrinhas que são colocadas ali no seu evento, elas vão determinar se aqueles produtos se encaixam na vida, no interesse daquelas pessoas que estão se comprometendo aí no evento, percebe? Então, se o preço vai estar de acordo com o que essa pessoa pode pagar, as condições de entrega se vão estar de acordo ou não. Por isso que a desistência é praticamente nula quando você aplica a metodologia do 61. Você praticamente não existe desistência, porque quem comprou, comprou de fato. Não é gente curiosa que chegou ali de forma totalmente aleatória, viu aquele produto ali e falou, vou ver se eu compro, mas a pessoa não está compromissada, ela não está comprometida com o processo. Então, é exatamente você gerar esse funil potente de vendas, né? E se o cliente ele desistiu lá no final do processo, por causa do frete, significa, sabe o quê? Ou a pessoa estava muito errada no seu evento, ela apareceu de forma ali totalmente aleatória e acabou ficando ali por algum motivo, né? Ou você, na hora do evento, você não conduziu direito. Porque quando a gente está fazendo o evento, a gente também está gerando consciência no cliente, né? E o frete é um dos pontos de decisão. Então, imagina aqui, ó, hoje na Cupcake, eu e a Gabi, a gente costuma muito atrair clientes. A nossa estratégia de atração de clientes não é só em Belo Horizonte. A gente faz com que as nossas publicidades cheguem no Rio de Janeiro, através das mídias sociais, né? Que é o que a gente ensina para as nossas alunas. Cheguem no Rio de Janeiro, em São Paulo, em toda Minas Gerais. Minas Gerais tem várias cidades, é muito grande. Então, a gente faz, e eu acho que no Espírito Santo roda também alguma coisa, na região sudeste como um todo. Por que a gente determina essa micro-região sudeste? Porque o frete aqui é mais ou menos parecido. Então, se o frete é parecido e a gente tem ali uma estratégia de frete com parcerias, a gente vai falar um pouquinho sobre isso,
aquelas pessoas que chegam no nosso evento, já vão tomando consciência, elas entendem que vai valer a pena pagar. E dentro dessa região que eu determinei atuar, eu sei como eu vou escolher ali, eu sei, é mais previsível o valor do frete. Quando, por exemplo, se eu tentasse fazer uma estratégia muito agressiva de publicidade para o Brasil inteiro, o que poderia acontecer com produtos que têm estoque, né? Aqui no projeto da formação em varejo híbrido de moda, né, de ensinar a vender 60 peças em um dia, a gente não tem estoque. Então, as alunas nossas são lojistas do Brasil inteiro, não tem problema. Mas na loja que tem estoque, a gente precisa ter atenção a isso. Então, por exemplo, na hora que eu estou fazendo uma estratégia de divulgação, eu já tenho que considerar o frete, eu tenho que considerar o preço desse frete, eu tenho que considerar o custo desse frete, quanto eu posso dividir aquilo, como eu posso colocar aquilo na minha ação, quanto eu posso tirar, quanto eu posso colocar. Então, precisa ser considerado, né? Senão você, por exemplo, às vezes está vendendo um produto de R$30 e aí o frete daquele produto vai ser 40, 50, realmente o cliente tem toda a razão de desistir da compra. Você também desistiria. Afinal de contas, o cliente pode comprar esse produto próximo à casa dele, em outro estabelecimento, ou alguma coisa muito similar, né? Porque a gente não vende nada que é muito exclusivo. Então, a gente precisa ter essa clareza de que o grande questão do frete, ele não está no frete em si, ele está no processo anterior, percebe? O seu cliente, ele só vai concretizar a compra se ele tiver todos os pontos conectados, e ele não tem que fazer isso por você. É você que já determina isso tudo antes para ele. Renata, então eu tenho que considerar o preço do frete na precificação do meu produto? Óbvio. Você tem que considerar o preço do frete na hora de precificar os seus produtos, na hora de botar preço, na hora de... E aí que entra tudo amarrado, tudo estratégico. Porque se você faz uma ação totalmente sem estratégia, o que vai acontecer com o seu negócio? Você vai ter ali, naquele desespero de vender, você vai às vezes botar produtos com preço muito baixo, e aí você não tem controle nenhum de quem está chegando, você não sabe de onde está vindo esses clientes, você não sabe quem é esses clientes. Quando eles chegam lá no seu evento, qual que é a situação que vai acontecer? Eles estão curiosos, eles não estão comprometidos. E na hora de fechar, às vezes eles até falam o que quer, mas aí na hora que você vai realmente concretizar, aí ele, não, tá muito caro o frete, vou desistir. Porque o processo anterior a isso foi mal trabalhado, tá? Não houve essa conscientização, não houve todo esse caminho que o cliente tem que percorrer na decisão de compra dele. Por isso que é um funil, gente. E é bom que seja um funil. Tem gente que fica muito preocupado. Nossa, mas os clientes estão desistindo de ir no meu evento. Eu chamei 200 pessoas, veio só 20. Que bom, porque esses 20 é o que estão comprometidos com você. E eles que vão gerar a venda com você. Não pensa nos outros 180, não. Eles não estavam comprometidos com você, tá? Então, é esse caminho que a gente tem que refletir. E aí, quais são os tipos de frete que você pode usar na sua loja para o cliente não desistir da compra? Tá? Existem tipos de frete diferentes que podem nos ajudar a fazer com que o cliente se comprometa mais com o processo de comprar conosco? Sim, existe, tá bom? Existe uma forma que é uma parceria com os Correios. Você pode cadastrar a sua loja junto aos Correios e conseguir um desconto de, eu acho que de até 18% ou mais no frete, tá? A gente tem esse cadastro, quem fez foi a Gabi, eu acho que ela já até ensinou para as nossas alunas ou estava por ensinar, mas você consegue fazer esse tipo de parceria com os Correios. Então, você já considera que o preço do frete, você vai conseguir aquele desconto. E aí, você pode considerar isso na sua precificação e pode repassar isso para o seu cliente também para dividir essa fração com ele. Porque é importante você refletir sobre o frete. E entenda o seguinte, se as pessoas que tiveram os seus primeiros contatos com as compras online na internet, o frete já é um ponto de decisão. Elas já entendem que elas precisam pagar algum frete e que aquilo para chegar na casa delas, pela conveniência, né, delas receberem o produto em casa, vale a pena.
Aqui a gente usa muito o recurso de conscientizar o cliente. Por exemplo, gasolina no preço que está, né? Tudo no preço que está. Está tudo muito caro para se deslocar numa grande cidade. O cliente vai pagar estacionamento, vai gastar gasolina, vai ter que transitar, vai gastar tempo, vai investir um monte de coisa. Né? Para você entrar dentro de um shopping e ficar lá dentro de um shopping, você paga R$ 14 de estacionamento. Então, para o cliente, quando a gente coloca um frete fixo para aquela determinada região, é muito bom. Ele fala, poxa vida, que comodidade. Eu estou comprando sem sair de casa, eu estou escolhendo os melhores produtos sem sair de casa, e eu vou receber na minha casa. Que beleza, que maravilha, eu não tenho que me deslocar até lá. Né? E aí eu dou continuidade no atendimento depois de forma individualizada. Então, é muito bom para o cliente isso. Tá? E aí, quando eu falo com vocês, quando a gente traz as pessoas certas, às vezes o cliente pode ser um cliente excelente seu, mas ele só naquela hora, ele não quer ir naquele evento. E tá tudo bem, eles não vão no seu evento sempre. Mas você pode sempre convidando pessoas antigas e pessoas novas. E aí você vai renovando, né? E o frete, ele faz parte desse caminho. Então, eu vim aqui para saber de frete, você está falando de venda. Gente, o frete, se o preço é o ponto final de um processo de vendas, né? O ponto final para o cliente decidir se ele vai levar ou não, o frete é a vírgula. O frete é a vírgula. Imagina que o cliente vai percorrendo um caminho. Primeiro, ele tem a consciência de que ele tem um problema, solução, desejo, necessidade. Segundo, ele considera você como uma opção para resolver uma dessas questões na vida dele, você e o seu produto, no caso. Terceiro, ele vai analisar se o que você está oferecendo atende, através das características e benefícios, àquela dor, necessidade ou desejo que ele já tomou consciência de que tem. E quarto, ele vai analisar se aquilo que você está oferecendo para ele se encaixa na realidade dele financeira. Então, tudo isso daqui, ó, o preço é o quarto passo no processo, não é o primeiro. Muito lojista começa muito errado, já entregando tudo no primeiro ponto, como se o preço fosse o único fator de decisão. O preço é o terceiro ponto de decisão, tá? É o ponto final. E aí, depois do preço, ele considera o frete. O frete, na verdade, ele é uma parte do preço, né? A forma como vai ser entregue e tudo mais é uma parte do preço. Então, ele é um detalhe, ele é uma vírgula dentro do preço. E aí o cliente vai considerar o frete baseado no valor que ele entendeu que aquele produto gerou para ele. Mas percebe que se esse caminho for errado, o frete vai contar muito e o preço vai contar muito, porque todos esses processos anteriores foram ignorados, não foram considerados, tá bom? E um outro tipo de frete que é muito importante a gente considerar essas plataformas de entrega, tá? Hoje em dia existem muitas plataformas de entrega e elas estão crescendo. Então, tanto parcerias com o correio quanto as plataformas de entrega, elas têm elas ajudam, são tipos de frete diferentes que você pode usar na hora de compor os preços do seu produto para fazer com que o cliente não desista da compra, beleza? Então, vamos lá. Por que será que o cliente ele está desistindo da compra na hora do fechamento em função do frete? Por que será que isso está acontecendo na sua loja? Né? Eu volto mais uma vez no processo de vendas. A falha da desistência da compra, ela não está no processo final, ela está no processo do início. Muito provavelmente no momento de conscientização do cliente, no momento de trazer características e benefícios para o cliente. O que eu mais vejo nas redes sociais aqui? São Instagrams que mostram só fotos de produtos com um preço, como se uma foto fosse capaz de resolver todas as objeções, todas as características e benefícios que aquele produto tem. O cliente olhando uma foto, ele não tem capacidade de avaliar o tipo de material que aquele produto é feito. Ele não tem capacidade de avaliar se aquilo no corpo dele vai dar certo ou não vai. Ele está olhando no corpo de uma pessoa terceira, mas será que aquele corpo representa a pessoa que está comprando? Muitas vezes não.
Então, ele fica sempre com dúvidas, e tudo que é essas dúvidas que fazem o cliente pensar assim, mas será que é para mim? Mas dá certo porque é no corpo da fulana. Mas será que vai apertar meu pé? Mas será que vai combinar? Mas será que o tecido é isso? Será que o tecido é... Então, tudo que vem depois do mais e vírgula é uma objeção que o cliente tem na mente dele. E às vezes essas objeções é o que faz o cliente ficar assim, não sei se eu vou comprar. É aquela dúvida que ele tem. Quando o cliente está na loja e ele tem alguma dúvida, pode ser que ele te pergunte, que ele te fale sobre essa dúvida. E aí ele vai falar, mas e tal coisa? Aí você responde para ele. Ou ele fala, mas e tal outra coisa? Aí você responde para ele. Se o que você respondeu resolveu, aí ele leva. Se o que você respondeu não resolveu, não ajudou, aí ele fala, não vou levar, obrigada, não vou levar hoje. E aí ele dá uma desculpinha e sai da loja. Na internet isso não existe. Então pensa bem, às vezes o cliente participou do evento, tomou todo o processo de decisão de compra, mas ele não sabia quanto que ia ser o frete para ele. Eu já vi várias vezes a Gabi em lives e eventos lá da nossa loja, às vezes, quando vem um cliente novo, né? E a gente acaba tendo muitos clientes que são lojistas, né? Vocês, lojistas, participam dos nossos eventos, e aí vem de outro estado, sei lá, do Nordeste, do Sul, do Norte, vem gente de tudo que é canto. E às vezes uma pessoa, por exemplo, que é de um estado muito distante, quer comprar na loja, mas ela está comprando um item com um preço muito barato. A Gabi fala assim, olha, não compensa, porque o frete vai ficar muito mais alto. Se você escolher outras peças, aí vai compensar, mas se você escolher só essa, não vai compensar. Então, ela já traz aquilo na hora do processo. E aí, isso faz com que o cliente consiga tomar uma decisão. Então, saber conduzir um evento, gente, é saber amarrar todos esses pontos. Eu tenho uma tia que ela chama Tereza. Ela já virou estrelinha, como eu falo para o Nicolas, né? Ela era uma mulher incrível. E ela tinha um problema motor, assim, né, na saúde dela. Ela tinha uma doença chamada ataxia, que ela tinha uma dificuldade de coordenação motora. Mas ela, na nossa infância, ela vinha muito em casa. Na nossa infância, ela que nos ensinou a fazer bordado de ponto cruz, fazer uma série de coisas. Na cabecinha dela, ela olhava para os bordados dela e ela olhava assim, olha, isto aqui, ela tinha um sotaque meio carioca, mas ela era mineira, tá? Uma carioca meio falsa até. Ela mostrava as costas do bordado, do ponto cruz, né? Imagina que tá aqui. Aí a frente estava aqui bonitinha, mais ou menos, né? Porque ela tinha um probleminha de coordenação. Aí a frente estava toda bonitinha, mas as costas do bordado estava toda cagada. Aqueles pontos, tudo doido, sabe? Tudo fora de lugar. E ela mostrava para a gente toda orgulhosa. Olha, meninas, é isso aqui, meninas. Olha que coisa. Tem que ser tudo perfeitinho. Aqui atrás tem que ficar, impecável. E quando a gente olhava, não estava nada impecável. Estava os negócios tudo doido, né? E por que eu estou lembrando da Tei falando aqui do bordado dela? Porque muitas vezes a gente acha que o problema está no detalhe, né? Mas o problema está no processo. Então, se o cliente desistiu por causa do frete, isso pode ter acontecido porque o cliente, você atraiu a pessoa errada, né? Não era a pessoa que estava pronta ali para comprar no seu evento. Você não criou regras para o seu evento claras para que a pessoa que esteja ali participando na hora do funil, no processo, ela tenha clareza antes do show. O que define o sucesso de um show não é a hora do artista entrar no palco, é toda a preparação do evento, tá? Ou talvez aquele cliente ele não tinha um desejo suficiente por aquele produto, né? Não foi ativado nele todos os gatilhos mentais necessários para que ele tome a decisão naquela hora, e uma decisão firme, uma decisão baseada na certeza que ele tem, na segurança. Todas as decisões, quem está acompanhando aqui as lives, a gente já falou muito sobre isso, todas as decisões que o ser humano toma tem um fator emocional. O lado racional do nosso cérebro, ele não tem capacidade de tomar decisões. Ele fica calculando infinitas possibilidades, mas ele nunca toma uma decisão. O lado emocional é que nos faz tomar decisão.
E normalmente a gente toma decisões baseadas em coisas que vão nos dar segurança. Então, se você tem regras claras, se você tem um evento muito bem preparado, muito bem conduzido, muito bem orquestrado, o que acontece é que as pessoas têm segurança de comprar com você, de repetir a compra, de participar de novos eventos. Muitas vezes você tem que falar não para um cliente na hora do próprio evento. Muitas vezes faz parte do processo. Se você fala não para uma compra num evento, igual eu expliquei que Gabi direto ela fala não para os clientes. Ela conhece muito as clientes lá da loja e às vezes ela sabe o gosto da menina, da adolescente. Então ela fala assim, ô fulana, essa roupa aqui, às vezes a fulana fala, eu quero. Aí a Gabi fala assim, você não quer não, porque essa daqui você não vai gostar por causa disso, disso e disso. Como que ela é capaz de fazer uma coisa dessa? Deixar de fazer uma venda? Ela não está deixando de fazer uma venda, é porque ela conhece tanto aquela cliente que ela vai olhar e vai falar assim, olha, isso aqui não vai ficar bom para você. Eu sei que você não gosta desse determinada coisa. Às vezes você está olhando aqui, está achando que vai dar bom, mas eu sei que para o seu tipo de corpo, para o seu gosto, isso daqui não encaixa. E aí as clientes falam, obrigada, Gabi, obrigada. Às vezes vão na loja, experimentam, e aí ela fala, tá vendo? Aí a cliente fala, nossa, você me conhece às vezes mais do que eu. Porque a Gabriela sabe como que aquela roupa veste naquelas clientes, conhece profundamente os clientes da loja, porque tem uma proximidade real. E aí, quando você faz isso com uma cliente que você é muito próxima, muito conectada, todas aquelas outras pessoas que estão ali ao vivo assistindo aquele evento, a chance dessas pessoas olharem e falarem assim, nossa, eu nunca vi isso, né? A pessoa não quis vender uma coisa, eu achei que ela só tinha interesse em vender, não, mas ela está aqui realmente para me atender, para ser diferenciada, para me atender de forma diferenciada. E isso na cabeça das pessoas tem um poder muito grande, gente. Vocês não fazem ideia, tem um poder muito grande do cliente perpetuar com você. Então, se o cliente está desistindo por causa do frete, acende o sinal amarelo e avalia se todo o processo que levou aquele cliente a comprar foi concluído com êxito. Se o cliente entendeu que o seu produto atendia uma necessidade, dor, desejo, objeção. As características e benefícios do seu produto atendiam uma necessidade e todo esse processo de coisa. Se o cliente entendeu que se ele tinha alguma dúvida com relação àqueles produtos, você esclareceu aquilo no processo. Seja a venda de pico, seja a venda individual, que você faz ali diretamente todos os dias com seus clientes. Se o cliente entendeu que tudo isso aqui resolve aquilo para ele e ele quer mesmo aquele produto, opa, o preço está de acordo aqui com a minha capacidade, e o preço estar de acordo com a capacidade do cliente comprar não tem a ver com dar desconto, gente. Pelo amor de Deus, para de vender ancorado em desconto, tá? Para de vender ancorado em desconto. Aí, todo o processo final, você tem o preço e o frete faz parte da questão de entrega e da precificação, da decisão baseada no preço, que é a quarta etapa do processo. E aí, o que acontece? Se isso aqui está errado, essa vírgula está errada, é porque todo o processo anterior foi falho. Então, acende o sinalzinho amarelo e reveja o seu processo. Volta e analisa. A gente tem dentro dos nossos treinamentos a filosofia da leoa do varejo. O que é isso? Né? É uma filosofia de vida mesmo que eu acho que vocês poderiam aplicar para qualquer empreendimento que vocês forem fazer na vida e até para a área pessoal mesmo. Primeiro passo, a gente vai aprender alguma coisa que a gente não sabe. Porque a gente acha que vender é uma coisa natural. Eu já nasci com o dom de vender. Não, vender é um processo. Vender é um processo. Tem gente que faz aquilo de forma empírica, mas vender é uma ciência, tá? Então, primeiro eu vou aprender esse processo de vender online, de vender 60 peças em um dia. Eu preciso ter a humildade de falar, eu tenho que aprender, eu não sei fazer ainda, então eu tenho que aprender. Beleza, então eu vou aprender. Aprendi, eu vou botar em prática o meu aprendizado. Eu vou testar o meu aprendizado. Deu certo o meu teste? Então eu vou analisar
deu certo ou deu errado, tanto faz. Eu vou analisar o que eu fiz, eu vou analisar o processo. Poxa, disso aqui que eu fiz, eu chamei tantas pessoas, veio tantas. Eu fiz isso, aconteceu aquilo. Eu fiz dessa forma, aconteceu aquela outra forma. Eu analiso o processo, eu olho para o retrovisor e vejo, volto nas etapas para ajustar. E aí depois eu parto para a repetição. Só assim você é capaz de fazer ciclos de crescimento no seu negócio. Porque se você ficar só aprendendo e não colocar em prática, você não tem resultado. Se você não aprende e coloca em prática, você não tem resultado. Se você faz isso e não avalia, não olha para trás, não revisa, não volta no seu passo a passo, você corre o risco de ficar batendo murro em ponta de faca, errando sempre na mesma coisa. E aí fica assim, nossa, eu não sei por que isso dá tão errado para a minha vida. Eu não sei por que os clientes sumiram da minha loja. Eu não sei por que está tudo tão difícil. Está tudo tão difícil porque você está dando murro em ponta de faca, insistindo em processos que não funcionam mais. Ah, os clientes começam a comprar aqui comigo e desistem por causa do frete. Isso está acontecendo de forma repetitiva e frequente? Então, o processo de venda está errado. Volta no retrovisor, tá? E aí, quais são as vantagens de usar o frete como diferencial para o cliente comprar da sua loja? Se você sabe fazer uma boa estratégia de precificação, você consegue embutir, e uma boa estratégia de atração do cliente que você determina, você consegue embutir nos seus produtos o preço do frete, ou pelo menos uma parte desse preço, tá? Isso deve ser considerado antes, não é depois que o cliente foi lá e comprou, não. É antes, você sabe que vai ter um custo de entregar, né? Então, você precisa analisar tudo isso. Isso garante comodidade para o seu cliente. Então, já é um diferencial que você pode trazer para a sua clientela, tá? Você inibe para o cliente, você mostra para ele que aquele frete é mais barato do que o custo de deslocamento que ele vai ter. Imagina o cliente, às vezes, é da sua cidade ou de uma cidade vizinha, vai ter que se deslocar até a sua loja para pegar aqueles produtos. Se você considera o preço do frete no processo, o cliente, você pode falar com o cliente, olha, eu te mando por um valor tal. E aí você já considerou aquilo dentro da sua precificação, tá? Você também consegue gerar experiências, né? Você consegue gerar mais experiência com o cliente na hora de trazer o frete como um diferencial. Isso é muito forte. E o último ponto é que, dependendo do que você vende e da sua margem, o frete pode ser uma vantagem competitiva, assim, gigante perto dos seus concorrentes. Porque eu garanto para vocês, 99% dos lojistas não consideram o frete na hora de precificar. Por que eu posso garantir? Porque diariamente a gente conversa com lojistas aqui na rede social. A gente já cometeu muito esse erro, né? E principalmente no começo. Então, hoje a gente, depois de fazer as ações, a gente já repetiu a mesma estratégia, né? Com nomes diferentes e campanhas diferentes, mas o mesmo esqueleto, a mesma estratégia, 187 vezes. Tá? Isso dá um aprendizado. A gente já ensinou mais de 600 alunas o caminho para esses resultados. E a gente consegue alcançar esses resultados de forma constante e frequente no nosso negócio. E ajuda pessoas também da mesma forma. Então, olha que interessante isso daí. A gente sabe que o frete, você analisa, é antes e não depois. Tá bom? Então, vamos lá. Se eu não fizer uma boa estratégia de frete para a minha loja, o que pode acontecer? Primeiro, você perde a oportunidade de venda, né? Se vocês estão aqui nessa live, provavelmente vocês já perderam alguma venda por causa do frete. Então, vocês sabem que não considerar o frete é um grande erro. Segundo, quando você fica assim, eu não vou fazer nenhuma estratégia de frete, porque senão eu vou perder meu lucro. Mas você está olhando só o pequeno, você não está olhando o grande. Quantos clientes a mais você não pode vender? Quantos produtos a mais você não pode crescer? Se você usar essa estratégia, às vezes você tira um pouquinho da sua margem, divide ele, racha com o cliente, já vai ser um benefício para ele,
né? Embute ali um pequeno valor, o restante você consegue negociar com ele. Aprenda a equilibrar as coisas na balança, tá? E aprenda a gerar valor para os seus produtos, né? Obviamente. Sem ficar só falando de preço, desconto, novidade, preço, desconto, novidade. Não é assim que uma loja sobrevive em tempos de varejo híbrido 2.0. Não é assim. É isso que está fazendo quebrar muitas empresas, tá bom? E o cliente, gente, ele sempre busca praticidade, comodidade, conforto e vantagens para ele. Vocês são clientes também. Vocês, quando estão no papel do cliente, vocês também querem isso. Praticidade, comodidade, benefícios. Vocês consomem produtos de outras lojas. Quando vocês estão no papel de cliente, vocês vão querer barganhar preço, vocês vão querer negociar, vocês vão querer ter a maior vantagem possível. Quando você vai lá no seu fornecedor, você vai querer ter vantagens para você, né? Então, quando você está no papel de vender, você quer tudo para você. Mas quando você está no papel de comprar, você também quer tudo para você. Não é assim. Analise aí na balança que quando que você tem que... O seu cliente tem que sair da negociação com o sentimento de que ele teve um benefício, de que ele teve uma vantagem, de que ele fez um bom negócio. Sabe quando a gente vai numa loja e compra alguma coisa? Porque às vezes a gente teve aquele vendedor que mais insistente, que empurrou e tal, e aí a gente fica assim, nossa, não sei se eu fiz um bom negócio. Sabe aquele sentimentozinho de culpa, assim, de falar, ai, acho que eu não devia ter comprado isso, um pouco arrependida. Se o seu cliente sai com esse sentimento da sua loja, significa que às vezes a gente não soube conduzir o processo muito bem. E às vezes você dá para ele o benefício do frete, pode ser um grande diferencial na mente dele, tá? Que ele vai te colocar num patamar diferente. Então, tudo é uma questão de saber equilibrar as coisas, beleza? Mas tem que considerar. Vocês devem estar claros aí na mente que frete é uma estratégia que faz parte do processo de vendas, tá? Então, espero que isso já tenha cristalizado como água limpa aí na sua mente. Então, você pode estar se perguntando, Renata, como é que eu vou começar a criar, por onde eu começo a criar uma estratégia de frete para vender mais pelo Instagram da minha loja? Por onde eu começo a alinhar a minha estratégia de frete? Vamos lá. Antes de você querer vender 60 peças em um dia na sua loja, você precisa pensar, mais uma vez vou repetir, de forma estratégica, tá? Então, primeiro, você vai definir, anota o passo a passo, gente. Agora é hora de pegar o caderninho aí, ó. Mesmo que você não tenha o caderninho das leoas do varejo, você pode ter seu caderninho aí. Agora é hora de pegar o caderninho e anotar o passo a passo. Primeira coisa, você vai definir a sua região de atuação. Define o território. Tem um livro muito antigo chamado A Arte da Guerra. Ele foi escrito por um chinês, ele era líder, né, de exércitos e tal, da guerra lá, Sun Tzu. E ele fala muito dessas estratégias de guerra. E muitos empresários, né, isso ficou muito famoso no meio empresarial, né, no meio estratégico empresarial, de usar as estratégias de guerra para negócios, porque são parecidos. Então, as empresas, elas estão em determinados territórios. Você está em um determinado território, a sua loja está num determinado território. A Cupcake, ela está no território de Belo Horizonte, Minas Gerais. O livro chama A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Ele é um livro fininho, bem curtinho, ele é super objetivo, ele é mais filosófico, mas ele mostra estratégias, é muito interessante. É muito interessante. Eu já li ele algumas vezes e vale muito a pena ler, tá? Então, o primeiro ponto é a gente definir o nosso território. A gente define o território. Porque não é porque a internet é um oceano imenso, gigantesco, que eu vou sair igual o Rambo, né? Dando tiro, igual o Rambo lá naquele filme lá quando ele vai para o Vietnã, que ele levanta do rio e vai metralhando para tudo que é canto. Não é assim que a gente ativa o cliente. A gente tem que ser assertivo. Então, primeiro eu determino o meu território. O território ele vai ser fundamental para eu definir estratégia de frete. Se eu estou em Belo Horizonte e eu quero vender só para Belo Horizonte, qual é o custo do frete aqui na minha cidade? Quanto custa
para sair do meu bairro aqui e levar para um bairro mais distante dentro de Belo Horizonte? Quanto um motoboy custa? Quanto custa numa plataforma? Eu vou entregar via correio, eu vou pegar minha motinha e vou lá entregar, eu vou pegar meu carro e vou levar na casa do cliente. Quanto isso vai custar para mim, em termos de tempo, dinheiro e recurso? É a primeira avaliação que você vai fazer, tá? Então, você define a sua estratégia, o seu território. Eu vou atender fora de Belo Horizonte? Eu vou atender no Rio, São Paulo, sei lá, na minha região, nos estados vizinhos aqui, eu vou atender fora de BH, nas cidades vizinhas. Então, eu vou mapear quanto custa o frete para lá. Vocês conseguem pesquisar no correio. Então eu pretendo vender para fora. Deixa eu lá na minha empresa e fazer uma parceria com os correios. Pesquisa. Quem é aluna, gente, eu acho que Gabi fez uma aula sobre isso. Se ela não fez, a gente cobra dela uma aula, porque ela que cadastrou a Cupcake lá nos correios. Mas eu sei que a gente tem 18% de isenção lá do frete para enviar nossas mercadorias. Isso possibilitou o nosso crescimento também muito das vendas fora de BH, que tem sido aí uma estratégia. Tá? Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. A gente só conseguia vender para o cliente que ia lá para a loja. Hoje, isso exponenciou por causa dos nossos aprendizados e aplicações práticas do método, tá bom? Do 61. Então, esse é o primeiro ponto, definir a região de atuação. E definir o preço, todo o processo que vai acontecer. Segundo, buscar opções para o seu cliente e dar opções para o cliente. Olha, é assim. Olha, é assado. Eu tenho essas opções. Qual você prefere? Gente, isso faz diferença. Porque às vezes o cliente está disposto a esperar mais tempo e quer pagar mais barato. Às vezes ele está disposto a ele precisa receber aquilo urgentemente. Ele sabe que ele pode pagar um pouquinho mais. Então, tudo é negociável, tudo é conversado com as pessoas. Tá? Então, dê opções para os seus clientes. E o terceiro faça parcerias. Parcerias com plataformas, às vezes com motoboy de confiança, às vezes com o próprio correio, com empresas grandes como Correios. Então, busque alternativas, considere isso. Muitos lojistas só consideram isso na hora do fechamento. Não, isso tem que ser considerado antes para que você possa precificar, para que você possa trazer pessoas daquela região, daquele território que você quer atingir. Tá? Então, é por aí que você comece, considerando todos esses fatores, ok? Então, vamos lá. Como fazer para vender online se eu não consigo custear o frete na minha loja? Renata, meus produtos são muito baratos. Se eu custear o frete, não vai compensar, eu não consigo botar isso no meu custo. Então, primeiro ponto, começa a alinhar. Lá no processo de precificação, a gente ensina isso muito para as nossas alunas, dentro da metodologia START, que a gente ensina todo o processo de estruturação de um negócio de varejo híbrido, tá? E aí, dentro dessa metodologia, que a gente tem lá dentro do nosso curso da formação em varejo híbrido de moda, a gente ensina como precificar da forma correta. E eu vou ensinar para vocês aqui algumas dicas que podem dar alguma clareza para vocês. Eu não consigo ensinar a aula inteira, porque ela tem... Acho que só a aula de precificação deve ter mais de 1 hora aí falando só disso, tá? Mas, de forma clara, você precisa alinhar o cliente que você busca atender. Porque, às vezes, você está na sua cabeça pensando assim, eu só tenho que comprar produto de tal a tal valor porque é a sua realidade financeira. Mas não quer dizer que o seu cliente não possa pagar e não queira pagar um preço maior num produto mais caro. Nem todo mundo quer comprar produto barato, não, gente. Eu mesmo, honestamente, quando eu olho um produto muito barato, eu olho e eu duvido da qualidade dele. Né? Então, a gente tem que analisar quem é o cliente que a gente vai buscar atrair e atender. E a precificação, ela está muito relacionada a isso. A qualidade do produto, a capacidade das pessoas que a gente está atraindo de comprar o nosso produto. E aí, a gente vai fazer o equilíbrio entre o preço e o frete. E se ainda assim você não conseguir absorver todo o valor do frete na precificação, você pode absorver um percentual e já trazer isso para o cliente. Já falar, olha,
o frete aqui é mais ou menos esse valor, mas eu consigo absorver tanto e você vai pagar tanto. O cliente já sente que teve uma boa negociação. Gente, toda vez que o cliente se sentir feliz com o seu negócio, é quando ele sente que ele teve algum benefício atendido. E benefício atendido não é necessariamente desconto, tá? É tudo que envolve o processo. Às vezes é o fato dele ficar muito feliz de ter comprado aquele produto já é um grande benefício. Porque muitas vezes a gente compra e sai dali meio culpado, fala, não queria ter comprado, tá bom? Então, a gente precisa, primeiro, entender isso dentro da nossa precificação, se o produto está precificado para a pessoa da forma correta. A gente precisa entender se está trazendo o cliente certo nos nossos processos digitais, né, de divulgação da nossa loja, conteúdo que a gente vai fazer alinhado para trazer a pessoa que a gente busca atender para o nosso negócio, se a gente está trazendo o cliente certo, isso é muito importante. A gente precisa determinar regras para o nosso evento, para que as pessoas que estejam lá estejam comprometidas com o processo, tá? E essa última dica, que é custear uma parte, se ainda assim você não conseguir, custeia uma parte, divide a fração com o seu cliente e faça um bom negócio para ele, tá bom? E aí, pessoal, essas dicas ajudaram vocês a ter um pouco mais de clareza sobre o porquê o cliente está desistindo por causa do frete e como a gente pode usar esse detalhe que é muito importante de forma estratégica no nosso negócio? Fala aqui para mim se isso valeu, se foi bom para você, se te ajudou de alguma forma. Eu quero muito ouvir de vocês.